Logo após o casamento, ele decidiu que, devido à situação financeira em que o casal estava vivendo, ele partiria para uma terra distante, onde iria trabalhar, ganhar muito dinheiro, e logo após ter adquirido bens o suficiente para poderem viver uma vida mais tranquila, ele regressaria para o lar, onde poderia dar uma vida confortável para a esposa e então ter uma vida feliz. Assim, despediu da esposa e partiu para uma terra muito longínqua. Conseguindo um bom emprego, fizeram um acordo com o patrão. Não receberia os seus salários, mas no entanto o patrão iria guardando e no final de muito tempo o devolveria com juros e com correções monetárias. Então, pronto o acordo, aquele jovem senhor começou a trabalhar. O moço trabalhava dia e noite, incansavelmente, feriados e domingos, sempre fazendo muitas horas extras e muito esforço. Adquiriu muito dinheiro, bastante, o suficiente para viver com sua mulher o resto de sua vida. Porém, chegando para o seu patrão, disse: depois de 20 anos de tanto trabalho, eu acredito que já tenho o suficiente para viver o resto de minha vida. Então, o patrão chamou em um particular. O patrão, que além de patrão havia sido um grande amigo, disse para ele: olha, eu sempre lhe aconselhei da melhor maneira, eu sempre fui um bom patrão, sempre eu quis melhor, o de melhor para você. E agora eu quero que você pense bem antes de ir embora. Eu quero que você me diga: eu tenho todo o dinheiro de todo esse tempo de trabalho e tenho para você 3 sábios conselhos. Você deve escolher o que é que você quer: todo o dinheiro ou os 3 conselhos? Naquele momento, o moço ficou pensativo, pois durante aqueles longos anos o seu patrão sempre o havia lhe aconselhado muito bem. Então pensou: preciso de um tempo para pensar, e amanhã pela manhã eu voltarei a falar com o Senhor. No dia seguinte, o patrão estava com um pacote dizendo ser o dinheiro e outro pacote com os 3 conselhos. E aquele moço, preferindo o pacote, o qual simbolicamente eram os 3 conselhos, preferiu os 3 conselhos, os quais eram: nunca tome atalho em hipótese alguma. O segundo: jamais seja curioso demasiadamente. E o terceiro: não tome decisões precipitadas. Então, aquele moço voltou, retornando para sua casa. Ao partir, o patrão chegou para ele e disse: aqui tem um pão muito saboroso, e aqui está algum dinheiro para você comer na viagem. Não parta esse pão por nada. Este pão é para você partir na sua casa com sua esposa e saciar a sua fome. Mas durante a viagem, por gentileza, não mexa e não parta este pão. Porém, ele foi caminhando e durante a sua início de caminhada, ele encontrou alguns caminhantes que também iam indo e perguntaram para ele: para onde tu vais? Dando-lhes a resposta, então o convidaram para ir por uma estrada, dizendo ser um pouco mais perto. Após caminhar 1 quilômetro aproximadamente, ele lembra-se do seu primeiro conselho e disse: acho melhor voltar para trás, vou seguir o conselho sábio do meu patrão. Voltou para trás e seguiu a sua estrada de qual ele havia destinado desde o começo. Mas alguns dias adiante ele soube de uma triste notícia. Aqueles caminhantes haviam enfrentado uma tribo onde havia ali índios ferozes e selvagens, e os quais haviam matado aqueles caminhantes. Então pensou: olha, o primeiro conselho, pela primeira vez, já livrou
a minha vida. Continuou a sua caminhada e entrou em uma hospedaria para dormir. Porém, naquela noite, ele ouviu gritos desesperados e muito barulho. Veio até a porta para ver o que estava acontecendo, mas ao abrir a porta, lembrou-se do segundo conselho. Então disse: vou ouvir o conselho do meu ex-patrão. Voltou para a cama e dormiu a noite toda. Ao amanhecer, ele soube a triste tragédia. O filho do dono da hospedaria tinha um problema mental e naquela noite havia ficado enlouquecido e pegado uma arma. Acabou matando os outros 4 hóspedes que haviam naquela pequena hospedaria e saíram para ver o que aconteciam e assim iam perdendo a sua vida. E novamente aquele moço se lembrou: mais uma vez valeu a pena obedecer o sábio conselho do meu patrão. Então prosseguiu a sua caminhada e muito cansado já estava avistando a casinha que antes havia partido. Ao avistar a casa, a janela estava aberta e qual fora a sua surpresa ao ver do lado de dentro da casa um moço deitado no sofá e a sua mulher acariciava os seus cabelos. Ficou revoltado, ficou muito triste, dizendo: vou matá-la. Estive 20 anos trabalhando para o nosso bem, lutei incansavelmente somente pensando nela e ela me traiu. Mas novamente veio à sua mente o terceiro conselho: não tome decisões precipitadas. Então ele achou um outro lugar e acabou dormindo, e no dia de manhã retornou à sua antiga casa. Quando bateu na porta, a esposa veio abrir e ela o reconheceu. Pulou em seus braços, o abraçou e beijou com alegria. E ele então tentou empurrá-la, dizendo: você não podia ter feito isso comigo. Você me traiu. Fiquei 20 anos somente trabalhando e pensando em você, e você arrumou outro. E ela, com lágrimas nos olhos, disse: meu querido, eu jamais te traí. Sempre estive pensando em você a todo dia, a todo momento. E ele diz: você pensa que eu não vi? Ontem à noite eu te vi, você com um homem deitado no seu colo e você afagava os seus cabelos. Então ela lhe disse: meu querido, o moço que estava ontem deitado em meu colo e eu acariciava é o nosso filho. Você não sabe, mas quando você foi embora, você me deixou grávida e logo após os 9 meses nasceu o nosso lindo filho. Hoje já é um moço formado e foi trabalhar, o qual tem me sustentado durante esses anos. Então bateu o remorso, o arrependimento dos seus maus pensamentos. E aquele homem então lembrou do terceiro conselho do seu patrão e começou a imaginar: se eu tivesse tirado a vida de minha esposa, qual não seria a tristeza, o remorso, o arrependimento? E então contou a ela a história dos 3 conselhos. E então disse: quando o nosso filho chegar, vamos comer o pão em que o meu patrão, que após me dar os 3 conselhos, os quais me pouparam a vida, os quais me permitiram chegar aqui, e ele me deu este pão para comermos juntos. E quando chegou seu filho, se abraçaram os 3 e se alegraram com muita alegria. E então ele foi para a mesa e partiu aquele pão. E qual não fora a sua surpresa? Dentro daquele pão estava o dinheiro, a fortuna que ele havia ganhado durante aqueles 20 anos de trabalhos. Portanto, meu amigo ouvinte, medite nessa história. E se você quer verdadeiramente ter sábios conselhos, medite na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, nela está não apenas 3 sábios conselhos, mas eternos conselhos sábios que com certeza te dirigirá em todas as situações da sua vida. Pense nisso.